E nesta segunda-feira, 11, a deputada federal Caroline Detoni, do PL por Santa Catarina, nova presidente da CCJ, em entrevista ao programa Cartas na Mesa, do canal Brasil Paralelo, comentou a postura do Arthur Lira, presidente da Câmara, em relação ao cumprimento do regimento interno da Casa e da Constituição. E ela chamou, entre aspas, de muito sério e muito grave o que Lira vem fazendo, levando a plenário projetos e propostas sem antes passarem pelas comissões, e às vezes até em cima da hora. Eu vou deixar o link da entrevista completa na descrição. E se gostar, por favor, dê um joinha, comente, compartilhe e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Qual que é a tua expectativa, olhando para frente agora, se o Lira vai interferir de novo, como em 23, e vai em 24 de novo? Os grandes projetos vão ser feitos às 7 chaves, num quarto escuro, lá nos ministérios do governo, ou se esses projetos vão ser pautados e a agenda legislativa vai ter alguma predominância nesse embate. Qual que é a tua expectativa? Eu sou uma grande crítica do atual processo legislativo, né? Eu acredito que o regimento interno da Câmara e a Constituição deveriam ser respeitados, e eu recordo que quando, no último ano de governo do Bolsonaro, eles apresentaram uma PEC da transição para permitir vários gastos, né, desenfreados, sem ter um teto de gastos. Eu lembro que esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição, que deveria ter passado pela CCJ, eles pularam a CCJ e foi direto a plenário. Foi a primeira vez na história da Câmara dos Deputados que isso aconteceu. E a partir dali, no ano passado, ocorreu muito isso. Em vez dos projetos de lei e as propostas de emenda à Constituição passarem pelas comissões temáticas e pela CCJ, se criou uma figura nova que não existe no regimento interno, que são os grupos de trabalho. E aí, desde montar esse grupo de trabalho, ele destoa de como se monta umas comissões permanentes, porque as comissões permanentes elas são montadas conforme a proporcionalidade partidária, ou seja, um próprio reflexo da sociedade que está espelhado na quantidade de deputados dos partidos, que daí vão ter o maior número de membros, como é o caso na CCJ, o PL tem 13 deputados, aí o PT tem 10 deputados, porque são os dois maiores partidos, digamos assim, os que têm maior número de membros. Mas nos grupos de trabalho, o presidente da casa faz o que quer, a proporcionalidade que quer, esse projeto tramita por alguns meses, e aí é dado um caráter de urgência, seja uma proposta de emenda constitucional, seja a proposta de reforma tributária, e joga direto para o plenário. E isso aí é rasgar o processo legislativo. Eu sou bem conservadora nesse sentido, que eu acredito que os projetos têm que passar pelas comissões para depois ir para plenário. E isso que o Luiz Felipe falou é muito sério, porque no final do ano passado a gente tinha a pauta do plenário, por exemplo, em vez de ser feita com antecedência, era publicada no dia, algumas horas ou uma hora antes de ser votados os projetos. Ou seja, a gente não tinha nem conhecimento prévio do que estaria sendo votado naquele dia. Então é isso que o Luiz Felipe está falando, é muito sério, é muito grave para a democracia.